Bora, bora, que esse resumo da madrugada tá no ar com muitas novidades, porque essa madrugada o pessoal foi dormir quase então até demorou pra trazer esse resumo pra vocês, mas ó, tá fresquinho, igual o pãozinho de padaria. Deixa o seu like aí pra me ajudar, por favor. Nossa meta são de 1.500 likes, e se você não é inscrito, se inscreva também no canal. Vamos lá, gente, o assunto é o Pedro, infelizmente, ó, e deu trabalho nessa madrugada. Bom, primeira coisa que aconteceu que a gente precisa tá, é que o Pedro chamou, deu uma leve dada com relação a coisas de outras. Isso porque, gente, a produção chamou a atenção do Pedro quando ele foi até a despensa e tocou em um item que era da Solange, tá? Tinha uma carta, um envelope com o nome da Solange na despensa, a produção pediu pra Solange pra pegar, só que aí, gente, Pedro foi lá e foi pegar o envelope da Solange. E aí a Solange falou: Calma aí, você estava com o meu nome, você abriu por quê?". Aí o Pedro falou: "Ah, eu abri". E ela falou: "Mas tem o meu nome. Se tem o meu nome, não era pra você abrir. E se fosse um preservativo vaginal? Tem o nome da pessoa e é pessoal, é dela". E o Pedro falou: "Pode ser mal visto isso, né". E a Solange: "É contra a lei, é quase um crime você pegar uma coisa que tá com o nome da pessoa e você querer abrir. Não era pra você abrir". É. E aí teve climão, tá. E aí a produção, só pra reforçar, a produção tinha falado que não era para o Pedro pegar nos das pessoas que eram de outras pessoas, exatamente. Aí, gente, teve outro problema com relação a ele pegar os itens das pessoas, que seria o problema do remédio da Ana Paula, tá, gente. O Pedro levou mais uma chamada de atenção, porque a produção falou pra Ana Paula que tinha um remédio dela na despensa. O Pedro foi lá, então, na despensa e pegou o remédio da Ana Paula e saiu da despensa com o remédio nas mãos. A Ana Paula viu, pegou o remédio da mão dele, mas a produção também chamou atenção, falou: "Atenção, Pedro, não mexa no remédio". E aí, se vocês estão achando que isso é normal, pra mim já tá passando do nível normal. Ou assim, será que pô, pegar remédio de uma outra pessoa, crime, sabe. Pô, o que que ele ia fazer com aquele remédio? Por que que ele pegou o remédio e saiu da despensa? Ele ia jogar fora o remédio? Ele ia tomar o remédio da Ana Paula? E o que que vai acontecer? Porque eu realmente nada sobre o Pedro, tá. Bom, na cozinha, o Pedro foi tomar água, comer alguma coisa e ele se engasgou novamente, tá. Aí o pessoal não, tá. Já a Helena, que também estava na cozinha, ele, bom, Pedro foi conversar com a Milena, e a Milena estava sem paciência, estava sem paciência para o Pedro, aí o Pedro falou: "Posso te chamar de tia Milena?". Aí a Milena falou: "Ah, pode me chamar do que você quiser. Na verdade, se você não quiser me chamar de nada e me esquecer, era melhor". Ah, já deu uma no Pedro aí. Olha só, gente, pra quem sabe, ontem, durante o programa ao vivo, a produção fez uma dinâmica ali com totens no Mercado Pago. Quem descesse primeiro o totem levava 50.000, mas estava fora do jogo, tá. Os outros 4 participantes entrariam definitivamente no Big Brother Brasil, tá. Isso porque o Mercado Pago deu mais uma vaga. Eram 3 e aí virou 4 vagas, ok. Só que infelizmente a situação muito triste. Isso porque a Rafaela, essa que tá de óculos na direita aí, ela desmaiou, tá, no quarto branco. Eu até fiz uma live sobre isso, pra quem quer saber mais detalhes do que aconteceu, tá disponível aqui também no meu canal no YouTube, tá. Bom, aí a Rafaela infelizmente desmaiou, isso fez com que os outros participantes conseguissem as suas vagas definitivas no jogo. Bom, na casa, no mesmo instante, acontecia uma confusão e uma briga, gente, em relação à comida, tá. Isso porque a Aline Riscado ficou irritada, porque ela queria comprar uma caixa de ovos só pra ela, e a Ana Paula meio que disse durante a divisão de xepa, que a Aline não poderia comprar um item pessoal, né, aliás, um item que era só dela, um item individual, e tudo deveria ser um item coletivo e dividir entre as pessoas, tá. A Aline se revoltou com relação a isso, porque percebeu que as pessoas na casa não querem ceder os ovos pra ela, e ela disse que na verdade não come carne, que na verdade, ela já tá cedendo toda a carne dela para os outros participantes. A Ana Paula basicamente disse que não ia dar ovo nenhum pra Aline. A Aline não ia comer nenhum ovo dela, tá. A Aline se revoltou, tá, e a própria Jordana acabou saindo em defesa da Aline, porque a Aline, não come certos alimentos e que deveria ter prioridade com relação aos ovos. Já a Ana Paula disse que ela, por exemplo, não come miúdos, né, as carnes, fígado, né, essas carnes aí, ela e tudo mais.
E mesmo não comendo esses nudos e não comendo também banana, cada um tem a sua seletividade alimentar e cada um tem que se virar da forma que tem que se virar. Já a Aline respondeu: "Se a gente tem estaleca a mais, por que que eu não posso comprar uma coisa pra mim? Você criou essa regra, eu não poderia comprar a mais". Aí a Ana Paula: "Eu não criei essa regra não". A Aline então continua se irritando com a Ana Paula e afirma que foi impedida de comprar uma caixa de ovos extras por causa da Ana Paula aí, tá? Aí, gente, a Aline tá gritando com a Ana Paula, as 2 meio que se entendem, a Aline fala que, a Ana Paula tá sendo muito mal educada, e bom, e aí a Ana Paula basicamente termina essa briga falando que não queria brigar com planta. Aí a Aline disse que ela tem inteligência emocional e que queria entrar na da Ana Paula. O Pedro irritou o Babu, tá, gente, diversas vezes durante a madrugada. A primeira vez que o Pedro irrita o Babu nessa madrugada é que o Pedro estava molhado, tá, gente. Ele foi tentar a entrada da cozinha da xepa por essa porta de vidro. E o Babu disse basicamente que não era para o Pedro fazer isso, porque ficava escorregadio aquela parte, e alguém poderia bater na porta, escorregar, se machucar e tudo mais. E o Pedro disse que entendeu. Durante o resto da madrugada, vocês vão ver que tem mais situações, gente, que o Pedro deixou o Babu extremamente irritado. Bom, a Ana Paula foi conversar com o Juliano sobre o Pedro, tá? E a Ana Paula perguntou pro Juliano se faz sentido votar no Pedro, se ela deveria votar no Pedro. O Pedro falou que ele não tem. Aliás, o Juliano disse que ele não tem nem outra pessoa pra pensar pra votar nesse momento, tá? E que ele não consegue chegar mais nem próximo do Pedro. Ah, bom, aí a Ana Paula falou o seguinte: "Mas mesmo por 5,5 milhões, você não consegue se esforçar, pra chegar perto dele, você tem que, deixar essa emoção de lado e raciocinar melhor sobre a situação do paredão". Isso porque a Ana Paula não quer o Pedro no paredão, tá. Mas tudo tá levando a crer que o pessoal vai votar no Pedro, porque não dá mais pra Pedro nessa loucura que ele tá, se o pessoal acha que ele é personagem ou não. Me diga aí, se vocês acham que o Pedro é personagem ou não? Porque sinceramente eu não entendo mais nada. Pra mim, ele não é inocente, mas ao mesmo tempo ele tá surtado. Então tem uma situação ali, complexa de entender. A Ana Paula então disse que era interessante a Aline estar no paredão sem o Pedro, porque acredita que a Aline é planta e que o público vai tirar a planta primeiro e não o Pedro. Só que assim, agora, na minha opinião, eu acho que a Aline já nem é mais planta, porque a Aline já tá brigando, já tá. Sei que a Aline- Mas eu acho que é capaz, entre a Aline e o Pedro, acho que é capaz do Pedro sair. Tá? Diga aí, você é fora Pedro ou fora Aline? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Olha só, gente, o Pedro foi perguntar pro Babu se ele poderia fazer carne, tá, gente? O Babu falou que não era pra ele pegar na carne que estava descongelando, mas se o Pedro quisesse pegar a carne que estava no congelador e fazer uma coisa pra ele poderia fazer. Bom, o Alberto Cowboy, então, chegou para conversar com o Pedro mais uma tá. O Alberto Cowboy deixou claro pro Pedro que não quer mais falar de jogo com ele, mas que fosse para falar de família, de vida e tudo mais, o Cowboy disse que ele tá totalmente aberto para falar com o Pedro sobre isso, tá. O Pedro revelou que ele tem crise de ansiedade mesmo e tudo mais, só que aqui fora, ele disse que resolvia essa crise de ansiedade de um outro jeito, de uma outra forma, só que ele não explicou o que que era. Aí o pessoal aqui fora, o pessoal da internet e eu também, fiquei pensativo. Será que o Pedro talvez ele resolvia essas crises de ansiedade com questões como, por exemplo, drogas? Porque pode ser abstinência isso, né? Abstinência. Vai lembrar que, por exemplo, eu mesmo tenho crise de ansiedade. Eu tomo remédio aqui que o meu psiquiatra tá pra me controlar, pra não ter crise de ansiedade sempre. Se o Pedro tem crise de ansiedade, a produção ia dar remédio pra ele controlado, porque, bom, é assim que você trata um monte. Eu tô ficando confuso. Ajuda, por favor, comenta aí. O que que vocês Será que a crise de ansiedade dele realmente ele resolve com outras coisas? Porque ele mesmo falou que resolvia de uma outra forma. E aí ele falou que ele não tá resolvendo dessa outra forma ali dentro, ele fez uma promessa. Bom, o Alberto Caboito disse pro Pedro que não é pro Pedro ir no quarto do líder, porque ele quer dormir em paz, tá? O cowboy não sabia que o pessoal da casa de vidro, não, da casa do quarto branco iria aparecer na casa e aí o pessoal ia ficar acordado até às 6 horas da manhã. Bom, o Paulo e o Juliano foram tentar conversar com o Pedro, tá? O Juliano disse que tá muito irritado com o Pedro, que não tá entendendo o que tá acontecendo, porque há 2 dias atrás o Juliano disse que amava o Pedro e agora o Juliano disse que tá odiando o Pedro. Daqui a pouco vocês vão ver, gente, que o Juliano até mandou o Pedro tomar no uke. Daqui a pouco vocês vão descobrir o que aconteceu, tá?
E o Paulo até perguntou: "Mas qual que é o seu objetivo no jogo aqui? Por que que você foi fingir uma crise de ansiedade e tal? O cowboy foi tentar te ajudar e você nem olhou na cara do cowboy também. Eu tô contigo desde o início do jogo e você fez isso comigo na prova", enfim, tá. O Pedro disse que o pessoal não tá deixando ele falar, só que tá todo mundo deixando ele falar. Na hora do Pedro falar, ele fala nada com bom, aí gente, do nada, o Pedro teve um momento estranho, porque o Pedro, ele simplesmente foi tomar a garrafinha de água que ele estava, tá, e aí gente, ele levantou, aparentemente teve uma crise de ansiedade, e aí teve um engasgo, engasgou, depois ele voltou pra sentar pra conversar com o pessoal ali. Mais um engasgo, entendeu? Aí o Pedro falou que ele brincou, aí quando ele aceitou de novo, o Pedro falou que brincou com algo que não deveria ter brincado. Ali o pessoal pra mim, o Pedro estava falando sobre a crise de ansiedade que ele teve no quarto ali, depois deu risada e tudo mais. Sabe também se é verdade ou mentira, tá meio confusa a história, tá. E aí o Juliano falou o seguinte: "Tá, então você tá dizendo que você estava brincando com esse assunto de ansiedade mesmo?" E o Pedro então responde que não estava. Paulo Augusto mesmo falou assim: "Não adianta você chegar achando que tá tudo normal, porque não tá. Não tá de boa, não tá normal". E o Juliano termina falando que o Pedro não é a vítima, né. Pra terminar a conversa, gente, o Pedro só, né, em vez de finalizar de uma forma boa, ele só levantou e falou que estava sendo julgado pelos outros, e saiu da conversa. O Juliano ficou sem entender nada, ficou com essa cara aí, ó, entendeu? Absoluta e aí, gente, teve o final, né, como eu falei pra você, do quarto branco, a Rafa desmaiou infelizmente, tem a cena da Rafa caindo, que ela desmaiou mesmo. Bom, as pessoas que ficaram ali, os 4 que seria a Chayane, o Leandro, o Matheus e a Gabi, tentaram fazer um combinado, gente. O combinado era pra eles fazerem uma estratégia e não contar o que aconteceu de verdade, tá. Era não pra dar muitos detalhes, que era pra omitir muitas coisas. O Leandro foi inclusive um dos mais estrategistas com relação a isso. Ele falou que não ia falar absolutamente nada. Já as meninas falaram que iam falar, que estavam no quarto aí, mas não iam dar tantos detalhes assim. A produção então chamou os participantes, falaram que eles iriam pra casa do Big Brother agora. Bom, a Aline, enquanto os participantes estão indo lá pra casa do Big Brother, a Aline detonou a Ana Paula para os outros participantes lá no quarto amor, né? Quarto coração, amor, enfim. E aí a Aline disse que a Ana Paula é uma pessoa ruim. A Ana Paula a Aline disse que a Ana Paula só dá planta pra ela, mas ela não é planta. E aí a Aline falou que a Ana Paula fica gritando com ela, que a Ana Paula é descontrolada, enfim. Meio que vender uma imagem terrível da Ana Paula aí, tá. Pode ser que a Aline esteja até certa em algumas coisas, mas eu acho que a Aline tá meio, cabresteira com a Ana Paula, tá. A Aline falou o seguinte então pra as pessoas que estavam ali no quarto, né, que era a Sol, a Jordana, a Aline disse o seguinte: "Eu não acredito em nada que a Ana Paula fala. Tudo que a Ana Paula fala não é do coração, é tudo uma estratégia que ela cria na mente maligna dela". Também disse que a Ana Paula tem um poder de persuasão gigantesco, que a Ana Paula tá manipulando os outros participantes, tá bom. A Jordana também criticou a Solange, isso porque o Pedro estava na cozinha pra fazer alguma coisa e a Solange falou para o Pedro sair da cozinha. E aí a Aline falou que isso foi desnecessário com o Pedro, que era maldade. E aí, gente, nesse momento entra realmente os participantes do quarto branco na casa do Fucel do Big Brother, tá, gente. O pessoal entrou, comemorou, aplaudiu. Teve gente que abraçou, o Matheus falou que não queria abraçar ninguém porque ele estava fedendo pra caramba. O Matheus, inclusive, durante a prova que tá acontecendo lá, ele admitiu, né, que foi ele que cagou na parede, que fez aquela bosta toda lá, e aí o Matheus tá meio que cheirando bosta. Por isso que ele não queria abraçar ninguém. Bom, teve gente que abraçou, né? O Leandro abraçou as pessoas, a Shine também abraçou, a Gabi também abraçou, só o Matheus que evitou ao máximo de abraçar o pessoal. O Pedro, inclusive, gente, ficou feliz ao ver o Matheus na casa. E o Pedro disse: Ó, você merece muito estar aqui. Pedro pro Matheus. Já o Pedro saiu e falou: Nossa, que loucura, esse jogo é foda demais. É massa demais o que tá. A Chanel ao entrar na casa, falou: "Nossa, que lugar bonito, que chique e tudo mais". Abraçou os outros participantes, e aí o Breno disse: "Olha, esse colar verde que tá no pescoço de vocês é imunidade. A única pessoa que tem esse colar verde na casa tá imune, e vocês têm o mesmo colar, ou seja, vocês estão imunes", disse o Breno, tá. Breno que disse.
Bom, o Matheus então explicou que, ele realmente perdeu a votação contra o Pedro, mas ele disse que basicamente o público estava achando que o Matheus era marrento e que o Pedro era o fofinho, bonitinho e tudo mais, e por isso que o Matheus acha que ele perdeu e o Pedro venceu aquela votação. Já que o Matheus, ele conviveu com o Pedro há algum tempo na Casa de Vidro, algumas pessoas como, por exemplo, o Paulo Augusto, o Juliano, o Babu, enfim, querem saber do Matheus se esse comportamento do Pedro já era um comportamento que já acontecia entre o Matheus e o Pedro no quarto, na Casa de Vidro, lá na Casa de Vidro do Rio Grande do Sul. Bom, aí, gente, o pessoal começou a tentar descobrir deles se ele aonde eles estavam. E aos poucos eles foram revelando: "Ó, a gente estava no quarto branco há uma semana". Alguns participantes estavam, a Jordana foi uma das participantes que não acreditou, na Chayane quando a Chayane estava lá uma semana comendo só bolacha de água e sal e água, enfim. A Gabi, gente, foi a primeira a sentar na cozinha para comer. Ela estava com muita fome. Ela teve a sua primeira refeição adequadamente depois de 6 dias presa naquele, tá. Já Matheus, gente, ele foi pro banheiro mesmo sem a roupa dele, tá. Mesmo sem a roupa dele chegar lá na casa, porque não chegou as malas dos participantes. Aí, gente, o Matheus foi tomar banho, falou que estava fedendo demais e tudo mais, e ele já foi diretamente pro banheiro. Já a Chayane, gente, foi conversar com os participantes, tá. Bom, a Chayane inclusive falou sobre os outros participantes que estavam na quarto branco, falou também sobre o desmaio da Rafa, tá, que a Rafa desmaiou, enfim. Em seguida, gente, o Alberto Cowboy encontrou os 4 participantes do quarto branco, cumprimentou eles, mas o Alberto Cowboy fez uma cara muito meio descontente, assim, tivesse gostado do fato de 4 pessoas entrarem na casa agora, tá. Bom, chegaram as malas dos participantes e finalmente, então, o Pedro pôde finalizar o banho dele, porque chegou as roupas dele para ele poder se trocar. Jair então foi comer um pouco e jantar, e aí, gente, a gente bom, o pessoal foi então, ó, você tá vendo muita gente ali? O pessoal tá comendo, tem muita gente na, entender o que aconteceu, o que que houve lá no quarto branco, e aos pouquinhos algumas pessoas foram falando, a única pessoa que tentou não falar nada, na verdade não falou nada foi o Leandro, tá. O Leandro ficou quieto, absolutamente quieto, não falava nada, nada, tá, gente. Bom, a Solange falou que tá em choque, tá, o fato de que o pessoal estava 6 dias sem banho, só comendo biscoito de água e sal, e a Sarah disse que se eles estão há 6 dias nessa resistência toda, eles vão ganhar qualquer outra prova de resistência. Aí a Sarah não tá errada não, tá. A Sarah não tá errada. Bom, a Milena, gente, foi uma das pessoas quando viu a Gabi, virou as costas e foi falar com a Ana Paula que não gostava da Gabi, que a Gabi teve um desentendimento com a Milena, tá. Chayane inclusive disse que é fã da Ana Paula e que puxou o mutirão pra Ana Paula ficar na casa no BBB 16, tá, e que ela tá realmente em choque ao descobrir que está no Big Brother junto com a Ana Paula Renato. Bom, o Babu ficou irritado com o Edilson Capetinha. Isso porque o Babu, gente, fez 4 bifes, né? Um para cada um dos participantes lá do quarto branco. E o Edilson Capetinha foi lá e comeu os participantes, tá? O Babu ficou irritado. Eles estão comendo 100 dias, há 6 dias e você fala que foi comer o negócio deles? Ah, relaxa então. O Babu teve que fazer mais bife, pessoal. Bom, o Breno abraçou muito a Gabi, tá, gente? Porque o Breno e a Gabi se conectaram lá da casa de vidro, né? E a Gabi, inclusive, ficou bem emocionada com o encontro com o Babu, né, gente, do lado de fora, disse sobre a questão do Pedro, tá? E disse que basicamente não tem como não votar no Pedro, porque ou ele tá sendo um personagem, ou ele tá tendo um surto psicótico, ou é uma cena meio que suicida de uma pessoa que tá passando mal mesmo no jogo, tá? Aí a Jordana disse que acha que é uma estratégia suicida, na verdade, e o Babu revela que, precisa saber mais informações sobre o Pedro, da boca do Matheus, que já conviveu com o Pedro na, tá? Bom, o Juliano disse que a menina mais alta, que no caso eu acho que é a Chayane, estava revelando algumas coisas da casa do quarto branco, tá? E alguns outros participantes não estavam revelando. Então a Chayane estava meio que abrindo a boca mais do que deveria. Mas a gente já imaginava que a Chayane imaginava. Bom, chegou então, o que mais que aconteceu? Mais pessoas foram perguntar sobre os participantes. A Milena então revelou que não se deu bem com a Gabriela na casa de vidro, tá. Mas também a Milena disse que ela não iria aguentar essa resistência gigantesca que os participantes tiveram
lá no quarto branco, tá. E os 3 dias na casa de vidro já foi muito ruim pra Milena, que se ela fosse ficar 6 dias sem comer direito, sem tomar banho, ela não iria aguentar, ela não iria resistir esse tempo todo aí, tá. Bom, o Babu então finalmente perguntou sobre mais informações do Pedro para o Matheus, tá. E o Matheus disse que o Pedro também era da quebrada e que era gente boa e tal, mas acho que o Matheus não entendeu direito o que estava acontecendo. Assim que o Pedro saiu da cozinha, gente, o Pedro saiu fazendo barulho, tá. Foi esse momento aqui, ó, que o Pedro foi fazendo esse barulho aí de irritação, de boxe e tudo mais, e aí o Babu fez essa cara ali de muito irritado, ó, cara sem paciência para o Pedro, beleza? O Matheus então sem querer ele chamou a Aline de Aline Riscado. Mal sabe o Matheus que ele não pode, né, ela vai ficar irritada. A Aline então percebeu que o Pedro estava ali e falou: "Ó, posso fazer uma pergunta? Você se considera bem psicologicamente fora a ansiedade que você tem? O que que você tá sentindo, Pedro? Fora a felicidade de estar aqui, né, que você sente, às vezes você se sente também, inclusive, tá comparando a sua vida com a vida dos outros. Você acha que tá se agindo com coerência? Ou você acha que tá um pouco desnorteado?" E aí o Pedro revela que ele tá com muito sono, mas que a muita loucura tá ali, e tudo que ele faz, ele sabe que ele tá fazendo, mas ele sabe o que ele representa. E às vezes ele falou que pode brincar com algumas coisas, mas sabe qual é a unidade. A Aline tá percebendo que o Pedro tá completamente perdido, porque eu mesmo não consigo entender o que o Pedro fala, tá. Bom, a Aline continua perguntando se o Pedro inventou a crise de ansiedade, aí o Pedro não responde nada com nada, gente. Primeiro ele disse que não inventou, depois ele disse que ele fez, entendeu que ele fez errado. Gente, não faz nenhum sen aí o Pedro fala nada com nada. Aí o Pedro começou a dar indícios de que teria uma nova crise de ansiedade, ou seria encurralado sobre os outros participantes, tá, falando que ele estava fingindo a crise de ansiedade. Em seguida, o Pedro demonstra que aprendeu com o Matheus a diminuir a ansiedade pelo esporte e fez aquela ceninha de boxe, tá. Pedro então abandonou a conversa exatamente dessa forma aí, ó. A Aline disse: "Ele falou que ali no quarto não foi crise", aí a Max disse: "Mas foi o que então?" E o Pedro: "Ali foi como eu me sinto", e a Aline disse: "A gente não tá conseguindo entender, Pedro", e o Pedro: eu entendi, só isso", e foi embora. E a Aline: "Hã?" Fez sentido. Aí o Matheus falou o seguinte: "Eu percebi que o Pedro, inclusive, ficou mais aliviado quando eu entrei", e o Matheus. E aí o Pedro, inclusive, veio me abraçar e tudo mais. O Alberto acabou e falou o seguinte: "Ó, já cansei, velho. De 100 palavras que eu falei aqui, 99 foram Pedros. Eu cansei, a gente precisa parar de falar sobre o nome Pedro". A Samira, gente, conseguiu fazer uma conexão rápida com a Gabi e a Gabriela abraçou a Samira e falou que estava muito feliz, que a Samira explicou tudo sobre a casa, ajudou com banho, ajudou com a comida e tudo mais, e que a Gabi e a Samira meio que se conectaram bastante ali, tá. Você vê como é que é, gente? Pouco tempo da pessoa um conhecer a outra já é o suficiente para eles se conectarem bastante. A Chaylen foi tomar banho, né, o Paulo Augusto e o Juliano se abraçaram, que agora eles realmente são amigos, meio que agora virou casca de bala, tá. Juliano e Paulo Augusto viraram casca de bala, o Pedro ficou sem casca e sem bala. Bom, a Gabi então revelou que realmente teve a sua briga com a Milena na casa de vidro para os outros participantes, mas a Gabi disse falou que ela é de boa, mas que a Milena estava irritando ela. Briga de cama? Tivemos briga sobre cama, isso porque chegaram 4 novas pessoas, tá. A Ana Paula quer dormir na cama, de toda forma, porque ela disse que no primeiro dia já dormiu no chão e que ela tinha feito cirurgia, né, nas costas, não sei, alguma cirurgia ortopédica, né. Ortopédica que fala? De ortopedia? Acho que é isso que fala. Se errado me avisa, tá, gente, eu tenho conhecimento. Aí, a gente, rolou uma briga. Isso porque a Ana Paula não queria dormir no chão, o Babu falou que iria dormir no chão porque não tinha dormido, a Ana Paula não queria que o Babu tivesse dormido fosse dormir no chão, aí o Jonas falou que ele poderia dormir com o cowboy ou dormir no chão também, não teria problema, e a Ana Paula meio se revoltou. Revoltou e falou o seguinte: "Ó, eu não vou dormir no chão porque eu já dormi no chão. Se matem vocês. Vocês que se matem. Eu já dormi no chão e eu não durmo mais. Quem não dormir no chão, que tem que dormir no chão. Mas é simples assim, é isso que tem que resolver", tá. E aí ela se estressa, tá, gente, principalmente com o Jonas, tá. E a Ana Paula falou o seguinte: "Ó, todo mundo desse quarto aqui, que é o quarto sonho de eternidade, já dormiu no chão. Agora tem que ter revezamento". A Ana Paula quer, porque quer que outras pessoas que não dormiram no chão, durmam no chão. Só que aí, gente, o pessoal meio que não entendeu muito bem o comportamento da Ana Paula. E aí ela falou assim para o Jonas:
"Você veio aqui, Jonas, encheu o saco e estava tudo certo, estava tudo resolvido". Aí o Jonas falou: "Nossa, gente, mas o showzinho seu à toa, é isso?". E a Ana Paula: "Não, gente, vocês ficam encontrando problema à toa. Desde o dia um eu tô sem cama. Desde o dia 1 eu tô mendigando um lugar pra dormir. Você quer que eu durma de novo no chão?". E o Jonas falou: "Mas quem que falou isso, Ana Paula?". E o Brígido disse: "Vamos sentar e conversar sobre isso, Ana Paula?". E a Ana Paula: "Já tá conversado, já tá resolvido". Tá, então teve um estranhamento do Jonas com a Ana Paula sobre a divisão da cama. A Ana Paula disse que já estava resolvido, que não queria falar sobre isso mais, que era para resolver esse negócio de cama com os outros participantes, tá. E que não era principalmente para o pessoal que chegou dormir no chão, tá, porque o pessoal que chegou não era para eles dormir no chão, que é pra dormir na cama, mas que tinha outras pessoas que não tinham dormido no chão, que é pra essas pessoas que dormir no chão, dormir no chão. A Marciele chegou pra Ana Paula e tentou acalmar ela, porque a Ana Paula estava muito irritada e gritando no quarto e tudo. Depois disso, gente, o pessoal foi lá pra área externa, junto o pessoal que acompanhou a briga foi pra área externa, e aí, gente, o Breno disse que quer ficar perto da Ana Paula, mas, a Ana Paula tá muito irritada, gritando, arrumando briga à toa e tudo mais, então eles repercutiram a briga da Ana Paula e não estão gostando do comportamento da Ana Paula, gente. E os participantes só comentam, então, que a Ana Paula tá irritada com qualquer coisa, grita com as pessoas com qualquer coisa, que grita com o Pedro por qualquer coisa, com o Cama por qualquer coisa, com a Aline por qualquer coisa, e isso não tá legal, ok? O Jornal, inclusive, quer dar um toque na Ana Paula e diz que, acha que a Ana Paula tá começando a se passar com relação às situações da casa e do jogo. Bom, o Pedro, gente, revelou que derrubou própolis numa roupa que era uma peça sentimental do Juliano Floss. Gente, aquela peça que o Juliano disse que tem o cheiro da Marina Sena. Então o Pedro revelou isso, que derrubou própolis na peça da Marina Sena. O Juliano ficou irritadíssimo, porque isso aconteceu, gente, durante a prova do anjo. Ou seja, já tem muito tempo, já tem 12 horas que tinha acontecido. O Juliano se revoltou e mandou o Pedro tomar no uke, tá? Mandou o Pedro tomar no uke. O próprio Barbosa também se revoltou, porque o Pedro não tinha falado nada sobre jogar o própolis na roupa de outra pessoa. E o Balbo falou assim: "Você tá completamente errado, velho. Essa parada não vai te levar a lugar nenhum, cara". E a Mila falou assim: "O casaco, inclusive, do Juliano, foi a única coisa que ele falou que tiraria ele do sério. E você foi lá e derrubou própolis no casaco do Juliano?". E o Balbo disse: "Pô, o Juliano te abraçou, Pedro. Eu te comparei com o meu filho, e ele te comparou com o irmão dele. Aqui não é casa de vidro não, velho. Que loucura é essa que você fez?". Bom, o Juliano tá muito estressado, tá? E não quer nenhum papinho com o Pedro. Aí é o momento que o Juliano sai, mandando o Pedro tomar no uke. O Matheus foi avisado, inclusive, sobre o Pedro e que era pra inclusive não, avisado sobre o Pedro não. O Matheus foi avisado pelo Pedro que precisava mijar sentado, porque teve uma briga com relação a pessoas que estavam mijando no banheiro, tá, porque mijava em pé. Bom, aí, gente, depois que o Juliano se acalmou um pouco, foi tentar tirar satisfação com o Pedro. E o Juliano falou o seguinte: "Se você derrubou, era só você avisar. Você derrubou uma própolis, uma peça, que era a única coisa que me importava muito aqui dentro". E aí o Pedro falou o seguinte: "Mas eu estava com a cabeça na prova do anjo naquele momento". E aí o Juliano disse: "Mas você derrubou um bagulho inteiro, própolis inteiro, numa mala de uma pessoa, na roupa de uma pessoa, e você não fala nada? Você acha de boa fazer isso? Você fez uma cagada e você simplesmente falou desculpa, não falou na hora. Ah, vai tomar no uke, mano, vai tomar no uke". O Juliano então saiu já irritado, tá. E o Pedro então debochou falando: "Desculpa, desculpa o bagulho aí que eu derrubei, desculpa". Deboche, tá. Aí o Matheus percebeu: "Nossa, o bagulho tá 1000 graus aqui, mano, já tá pegando fogo". Aí o Juliano saiu ali da conversa, né, como vocês viram, e aí o Juliano foi chorar, tá. Lá no quarto, o Juliano chorou pra caramba, quando viu que estava tudo sujo de própolis, mandou o Pedro tomar no uke, chamou ele de cuzão, e aí o Juliano foi tentar limpar as coisas dele e recebeu a ajuda da Milena, tá. A Milena foi lá e ajudou, limpou ali a mala dele, estava com própolis e principalmente essa peça de roupa aí que era a peça da Marina Sena, tá. O Juliano ficou inclusive até animado, porque não saiu o cheiro da Marina Sena da peça, por mais que tenha caído própolis na peça de roupa, tá. Depois que o Juliano limpou tudo, gente, o Juliano se acalmou um pouco mais. O Juliano, inclusive, quer avisar para o Matheus que o Pedro falou mal do Matheus, vários dias na casa, enquanto o Matheus não tinha chegado, tá? Isso porque, gente, o Juliano percebeu que o Matheus e o Pedro estavam trocando uma ideia do lado de fora, e o Pedro e o Juliano quer meio que falar a verdade sobre, o que o Pedro disse sobre do Matheus antes, do Matheus entrar na casa. Nessa conversa do Matheus com o Pedro, o Matheus chorou, tá? O Matheus chorou não, o Pedro chorou, desculpa, o Pedro chorou. Esse resumo nunca vai acabar, eu preciso terminar esse resumo.
O Pedro então comparou o jogo do Big Brother ao truco, e o Matheus disse que não entende de truco, e aí, ou seja, a conversa levou a lugar nenhum, basicamente. A Ana Paula detonou a dinâmica do quarto branco, porque achou que foi uma dinâmica muito cruel que a produção fez, e que isso era desumano e não era entretenimento, e que isso é uma forma de romantizar a crueldade, ok? A Paula falou isso dentro do Big Brother, né? Criticou a dinâmica que a produção fez. Bom, o Pedro, gente, começou a falar mais novamente nada com nada. Falou nada com nada. O Paulo falou o seguinte pro Pedro: perguntei várias vezes, Pedro, se você tinha entendido a prova, o que você tá fazendo lá? O que você vai fazer na prova? E por que você tá enchendo o saco dos outros? E o Pedro falou: a prova eu entendi, por isso que eles estão aqui agora. E aí o Jonas: que você tá falando? E o Matheus: que você disse? Eu não entendi. Como assim? Aí o Pedro: vocês estão me deixando louco, velho. O Matheus tá aqui por causa de mim hoje, porque eu entendi aquela prova do anjo. Aí o Jonas: como que tem a ver a prova do anjo com o Matheus que ficou? Ele não tá falando lé com cré, eu não tô entendendo nada do Pedro, gente. Bom, o Pedro disse que o Big Brother é sobre entender o próximo. Aí o Alberto o cowboy falou que não é isso. E o Matheus disse: ó, tá, conclui aí, Pedro. E o Pedro disse: Matheus, você tá aqui porque eu entendi o jogo. Aí o Brígido: tá certo, é isso, com certeza. O Brígido já, tipo, tá. O jornalista falou que tá preocupado com o Pedro, porque que as falas do Pedro estão desconexas e que não fazem mais sentido. E aí até o Matheus falou: "Olha, eu tô preocupado contigo agora, não tá parecendo essa parada muito normal não". E o Pedro disse: "Eu tô começando a ficar melhor, gente, eu tô melhorando, tá tranquilo, eu tô melhorando". Bom, aí quando o Matheus foi pegar uma coisa na cozinha pra comer, o Juliano revelou para o Matheus que o Pedro estava falando mal dele, sem parar, tá. Falou mal dele vários dias na casa. Aí o Matheus falou que só descobriu o que que ele falou e o Juliano revelou os detalhes do que o Pedro disse que o Matheus tirou a camiseta, fazendo dancinha, coisas que aconteceram na casa de vidro, tá. Aí, gente, o Juliano estava parado ali conversando com o pessoal, o Pedro passou e tocou nele, tá. Falou: "Depois eu quero trocar uma ideia contigo, tá?". Mas o Juliano não respondeu e o Juliano ignorou. O Matheus disse o seguinte sobre o Pedro para o Juliano e para o Babu: "O Pedro não tá bem, gente. Pela dicção, pela forma que ele tá fazendo as frases, ele já deu sinais que não tá bem. Não tá bem". Bom, aí o Pedro, gente, foi de novo atrás do Juliano, só que ele pegou, gente, um prendedor de roupa e colocou na orelha do Juliano. O Juliano nem respondeu, gente. O Juliano fez uma cara, essa cara aí, ó. Essa cara que o Juliano fez, tá? O Abô então retirou o Pedro do local e deu um sermão no Pedro. Falou: "O cara tá bolado contigo e tu vai botar um prendedor de roupa na orelha dele? As pessoas estão chateadas contigo, vai pro seu canto e pensa como fazer o jogo, mas não faz isso. Você vai tirar a estabilidade do cara e vai provocar uma agressão, isso sim". O Pedro chegou pro cowboy e falou: "Ó, antes de você dormir, eu quero conversar contigo". E o cowboy falou que não queria conversar, que ele quer dormir cedo e depois, no próximo dia, eles conversam. Eu achei engraçado que o Alberto Cowboy falou que queria dormir cedo, só que eram 5h30, tá? Só pra vocês terem noção que essa história toda não terminava por nada. E agora nosso resumo terminou. Ficou enorme, gente, mas olha só, esse povo foi dormir 6h. Eu tô terminando esse resumo tarde pra caramba, 7h. Porque aconteceu demais, aconteceu muita coisa na casa. Eu precisava trazer todas as informações pra você. Obrigado pelo apoio, deixa o like, tá? Se você chegou no final do vídeo, eu quero fazer uma enquete, inclusive, no final, tá? Dos 4 participantes que chegaram lá da casa de vidro, na casa de vidro não, do quarto branco, qual dos 4 você está torcendo? Qual você gostou mais? Chayane, manda coração vermelho no espaço de comentários. Gabi, coração verde. Leandro, coração azul. Ou Matheus, coração amarelo. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui.